Olá, mamães e papais de plantão, estamos aqui no comecinho de 2022, no comecinho do ano, mês de férias da criançada, momento ideal para a gente programar e fazer uma das coisas que eu mais amo no mundo, que é viajar. Se vocês acompanharam, eu acabei de voltar de uma viagem faz pouquinho tempo e como alguém que ama viajar, eu sei o quanto uma viagem com criança precisa ser elaborada, precisa ser bem pensada e organizada, seja de carro, seja de avião, seja de bicicleta. Então, eu tô aqui para te contar alguns segredos e contar como que eu faço para viajar com o meu trio por aí, pelo mundo. Tem muita dica legal, espero que vocês gostem. No vídeo de hoje vocês vão poder encontrar a importância da viagem na infância, qual a melhor maneira de criar um cronograma, um roteiro de viagem, como organizar bagagem, como lidar com as crianças em caminhos muito longos, extensos, a melhor maneira de se ajustar aos horários, ao fuso horário muito diferente, como se preparar em situações inusitadas numa viagem e como garantir a segurança do seu filho. E se você quiser saber mais, eu tô deixando aqui embaixo um link com os melhores aplicativos para organização de viagem. Se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook do canal Carol Psi Mãe. Você já parou para pensar que eu gosto sempre de dizer que poucas coisas são capazes de contar tantas histórias quanto um passaporte carimbado ou estradas bem rodadas. Principalmente se a gente está falando sobre crianças e todas as descobertas maravilhosas que acontecem nesse período da vida. Viajar expõe os nossos filhos a um mundo novo de experiências, lugares, culturas, pessoas, outras línguas, outras comidas e também aumenta muito a conexão familiar e facilita a criação de memórias afetivas, claro. Falando por experiência própria, viajar com a família é sinônimo de transmitir uma diversidade que no nosso próprio conforto é difícil a gente acessar, né? Porque as crianças que viajam ganham a melhor compreensão do seu lugar no mundo. Eu acredito que através das viagens a gente acaba entendendo como as outras pessoas vivem, conhecendo outras maneiras de viver. A gente acaba descobrindo outras culinárias e até desenvolvendo mais novos idiomas. E esse senso de aventura, quando a gente está em outro lugar, ele também pode ajudar até na autoestima das crianças, no senso de coragem, enfim. As aventuras e os desafios que são coletados durante as viagens, eles vão servir de muito aprendizado e de memória também, porque a gente leva para a vida inteira. Conhecer o mundo desde a infância ensina sobre paciência, resolução de problemas, flexibilidade, enfim, é um espaço excelente para a gente trabalhar a comunicação intercultural, das crianças e até o senso de identidade. Mas apesar de tudo isso, é muito importante a preparação. Eu acho que é uma das partes mais importantes da viagem. Sempre que a gente chega perto das férias ou que eu volto de alguma viagem, um monte de gente me pergunta como que eu consigo viajar pelo mundo com 3 crianças e mesmo assim aproveitar o máximo possível, como eu sempre conto que eu aproveito. E eu aproveito mesmo. Olha, eu vou contar pra vocês. Eu já viajei sozinha com os 3 uma vez pra Itália e só depois meu marido foi me encontrar. Juro pra vocês, deu tudo certo, foi tranquilo. Porque eu fui conversando com os meninos desde antes da viagem. Aliás, eu queria falar um pouco para vocês sobre isso. Eu já escutei também algumas pessoas me contando que não gostam de falar para as crianças que vão viajar, porque as crianças ficam muito ansiosas, porque não sabem lidar com a ansiedade, então eles só contam na véspera da viagem. Quando você faz isso, você perde um espaço, um período muito importante, inclusive de aprendizado para as crianças, E que é uma parte que eu considero fundamental da viagem, que a gente pesquisa sobre o lugar que a gente vai, a gente procura foto, eu leio a respeito dos lugares, eu falo para eles procurarem e trazerem curiosidades para a gente tentar descobrir. Tudo isso a gente faz durante esse período e vai até ajudando a criança a lidar com essa expectativa, Ela vai pensando, olha, tem um tempo e eu preciso esperar até lá, que isso é fundamental na vida. E o que a gente faz com isso? Vamos envolvendo eles nos preparativos. Eu envolvo os meninos em tudo. E aí até ao longo aqui do vídeo eu vou contando coisas que eu faço durante essa preparação para vocês. Mas a primeira é contar para onde a gente vai, quanto tempo falta
e aí a gente começar a pesquisar a respeito. Essa vez, por exemplo, que teve uma vez que a gente fez uma viagem e aí a gente foi conhecer o lugar que o Leonardo da Vinci morou até morrer. A gente leu um daqueles livros que eu até já indiquei para vocês, a série do Mortos de Fama sobre Leonardo da Vinci, e foi muito divertido. Aquele livro, ele conta muita coisa de maneira bem divertida, e quando a gente chegou lá, eles foram reconhecendo quase tudo que a gente tinha lido no livro. Foi muito legal. E assim a gente vai ajudando as crianças a definirem as expectativas, a lidarem com isso. Quando a gente vai viajar com as crianças, principalmente as mais novas, a gente precisa ter em mente que eles não vão se sentir atraídos, talvez, pelas mesmas coisas que nós, adultos. Eu escuto um monte de gente me falar que as crianças, por exemplo, como que você vai levar crianças em museus? Gente, eu levo os meninos em todos os museus possíveis quando a gente vai viajar. Já levei aqui no Brasil também, claro. E tudo depende da maneira como você guia, né? Vários museus, eles já têm algumas coisas preparadas para as crianças. Então, primeira coisa, se informa na entrada. Por exemplo, teve um museu que eu fui que eles faziam como se fosse um mapa do tesouro para você ir procurando as coisas, né, durante o seu percurso no museu. E eles adoravam. Dessa última vez, agora a gente foi num museu de ciências e aí eles distribuíam uns caderninhos com uns lápis falando para você anotar as coisas mais interessantes que você estava vendo ali de conhecimento. E os 3 pegaram os caderninhos e foram anotando, desenhando. Eles super entram no clima do museu, das coisas, das histórias. E a gente sempre foi falando para eles da importância de conhecer a história, da oportunidade, do privilégio que eles estão tendo de fazer isso. Então a gente sempre falou muito isso para os meninos e eles desde sempre acompanham e gostam. Não só museus, igrejas, catedrais também, a gente vai em tudo com eles. Sempre dá certo. Tem hora que eles querem dar uma paradinha, a gente para. Tem hora que a gente sai, come alguma coisa, dá uma volta ao redor e depois volta para terminar o passeio. É importante a gente sempre respeitar o tempo das crianças. Agora, é claro que não dá para você sair toda noite para jantar em lugares super diferentes, com comidas super diferentes. Quando a gente organiza viagem com os meninos, por exemplo, eu sempre prefiro ficar em hotéis ou alugar apartamentos que tenham cozinha, porque daí a gente consegue cozinhar a maior parte do tempo para os meninos. A gente consegue tomar um bom café da manhã e aí dá sempre muito certo. Eu levo lanchinhos para comerem durante o dia e é assim que eu faço a maioria absoluta das nossas viagens. Por exemplo, em relação ao sono. Nessa última viagem que a gente fez, a gente foi para um lugar que o fuso horário era de 5 horas de diferença para trás, né? Então, por exemplo, quando era 8 horas da noite lá, já era 1 hora da manhã no Brasil. Então, no primeiro dia, a gente tentou deixar os meninos o máximo acordados. Eles conseguiram ficar até 8 da noite, mas já assim, acabados. Mas a gente tentou o máximo que a gente pôde. E assim a gente foi estendendo. Teve um dia que o Pepe teve muita dor de cabeça, a gente conversou, a gente encontrou com um amigo nosso que é médico até lá, e aí ele falou, não, certamente parece uma dor de cabeça por conta desse jet lag, né, dessa mudança de horário. A gente deu um remedinho pra ele e daí no outro dia, no terceiro dia, ele já tava bem mais habituado. Mas precisa passar por isso, e aí a gente precisa se adaptar. E aí o que eu sempre faço, minha dica é, você, a partir do momento que você chega nesse lugar com esse fuso, começar a fazer as coisas dentro desse fuso, né? Jantar de acordo com o novo horário, almoçar de acordo com o novo horário e tentar dormir o máximo possível dentro desse novo horário, o mais rápido possível. Bom, agora eu queria dar uma dica pra vocês, porque imagina, aqui em casa são 5 pessoas, né, gente? Como que eu organizo a mala aqui em casa? Eu sempre penso assim, tá? Eu olho o dia, quantos dias a gente vai ficar viajando, e aí eu sempre tento achar um lugar, pelo menos no meio da viagem, que eu consiga lavar a roupa. Porque eu sempre levo aquela mala, uma mala média daquela pra todo mundo, né? Porque hoje em dia a grande maioria das viagens de avião, o que você pode levar são 24 quilos por pessoa, e aquela malinha média é o tamanho ideal para isso. E aí eu sempre faço uma conta assim de 2 trocas de roupa por dia para cada um. E tento no meio do caminho lavar roupa se a gente vai ficar mais de 15 dias.
Quando a gente vai viajar pro verão, é sempre mais fácil, né? Porque as roupas são menores, são mais leves, enfim. Mas é essa conta que eu faço. E eu sempre levo uma mala de mão comigo, de rodinha pequenininha, com uma troca de roupa para cada um. Eu nunca deixo de fazer isso. Pode ser que tenha, nunca aconteceu comigo, mas já escutei história de vários amigos e até de parente de extravio de mala. Daí você chega no lugar e você não tem nenhuma troca de roupa. Pode acontecer alguma coisa no avião, né? Também já passei por isso, que o Pedro, uma vez, bebezinho pequenininho, vomitou em cima de mim. Óbvio que quando eles eram bebês eu tinha até mais troca de roupa, mas eu sempre tive uma troca de roupa pra mim também. Ainda bem, porque me salvei essa vez que aconteceu este pequeno acidente, que, gente, com criança é inevitável, né? Pode molhar, pode cair comida. Então, eu acho fundamental levar uma troca de roupa para cada um dentro do avião. Inclusive, pensando nessa história novamente de que pode ter extravio de mala. Então, fica essa dica. Outra coisa que eu faço sempre antes de viajar é passar os meninos no pediatra. E aí o pediatra deles, ele já faz uma listinha pra mim de sintomas que podem ter e quais doenças que podem ter e quais são os medicamentos e as dosagens para cada um deles, inclusive de antibiótico. Eu sempre já levo daqui do Brasil. Já precisei usar algumas vezes, principalmente de ouvido, enfim. E já precisei usar também antibiótico oral, porque sempre é difícil, né? Lá fora a gente não sabe como é que é comprar remédio, tem que passar em médico. Claro que a gente tem que saber o que está acontecendo, mas algumas coisas mais simples que podem acontecer, uma virose, uma dor de barriga, ou né, mesmo uma dor de ouvido, enfim, é sempre importante a gente ir prevenido. E eu sempre levo uma malinha comigo na mão, né? Eu levo essa malinha mais completa de medicamento, né? Nas malas que eu despacho, e sempre levo na mão uns remedinhos básicos para dor, né? Para febre, para vômito, para ânsia, enfim, esses básicos eu sempre levo na mão também. Então fica a dica aí para malinha de mão e para malinha que despacha. Bom, sempre tento levar também na malinha de mão algumas coisas que eles gostam de comer. Polvilho, cookie, uma maçãzinha, algumas coisas básicas para beliscar caso eles não queiram comer de jeito nenhum a comida do avião. Mas olha, ao passo que eles vão crescendo, isso vai melhorando, tá? Isso vai melhorando, eles vão aceitando cada vez mais as coisas. Isso tudo que eu tô falando, viagem de avião. Quando eu viajo de carro, eu também sempre levo essa malinha separada, com as coisas mais à mão, sabe? Os remédios que a gente pode precisar mais rapidamente, uma troca de roupa. Só que no carro as coisas ficam um pouco mais simples, né? Você consegue levar um pouco mais, por exemplo, de comida, de frutinha numa térmica. E aí a coisa vai mais fácil. Ah, lembrei outra coisa. Quando a gente vai viajar pro frio, né? Pro friozão, assim, o lugar que tá nevando. Eu sempre conto 2 jaquetas pesadas pra cada um. Uma a gente leva no avião com a gente. E aí só a outra eu despacho. E é suficiente, gente. 2 jaquetas pra cada um. Tá ótimo. Outra coisa que eu gosto sempre de levar pra eles, principalmente no avião, cada um faz a sua própria malinha, como eu contei pra vocês. Eu deixo levarem uma mochila cada um. E aí eles levam os iPads, levam um livro, coisa pra desenhar que eles gostam bastante, sempre papel, lápis de cor ou um livro. O Luca gosta de levar uns carrinhos, ainda alguma coisa. Mas eles sempre levam coisas para se distrair, eles escolhem. Eu sempre dou uma olhada final, até por questão de peso ou coisas que podem ou não podem levar. Mas cada um faz a sua malinha. E a sua malinha de mão é responsabilidade de cada um. Eu mandei bordar nas malinhas os nomes deles. E aí eles já começam a ter essa responsabilidade sobre a sua bagagem de mão. E eles ajudam a gente também sempre a empurrar as outras malas de rodinha. Ainda sobre dica de como enfrentar um percurso longo, a gente passou por isso nessa viagem, não sei quem acompanhou, que a gente chegou a ficar 14 horas dentro do carro, que a gente ficou preso numa nevasca, tentando sair da cidade, enfim, foi um caos. Tem algumas brincadeiras que a gente faz sempre no carro e elas funcionam até aqui em São Paulo, quando eu pego muito trânsito com eles. Eu vou dar essa dica pra vocês aqui rapidinho. Uma das brincadeiras que os meninos mais gostam é de quem sou eu. Então é assim, cada hora uma pessoa pensa num personagem, pode ser famoso ou não,
E aí os outros têm que ir perguntando características, a pessoa que pensou só pode responder sim ou não, até a gente descobrir quem é. Gente, dá muita risada, é muito divertido e gasta bastante o tempo. Outra brincadeira que a gente gosta muito, que a gente faz bastante no carro, é 21. Não sei se vocês conhecem. Por exemplo, tem 4 pessoas no carro, aí vai contando, cada um conta o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 21. Quem chega no 21 escolhe um número e uma coisa diferente para falar no número. Por exemplo, caiu em mim o 21, então eu vou escolher a próxima rodada e eu vou falar assim: no 2 a gente vai ter que falar uhul, chegamos. Aí a brincadeira, aí o 1 começa depois de mim. Então vai 1, a próxima pessoa que seria o 2 tem que falar uhul, chegamos. Aí 3, 4, 5, até o 21. E cada rodada vai aumentando o número de coisas e de números. É bem divertido, é ótimo para memória, a gente dá muita risada e dura muito tempo. Distrai os meninos horrores. Eu brinco com eles desde pequenininhos e até hoje eles gostam de brincar disso. E acaba conectando muito a gente, né? Porque a gente fica, juro, às vezes horas ali brincando desse tipo de coisa, dando risada. Às vezes a gente coloca temas na brincadeira e assim, elas vão andando. Eu também sempre gosto de fazer vídeos deles quando a gente tá assim muito tempo esperando alguma coisa, contando sobre a viagem, falando de curiosidades, porque assim a gente guarda as memórias e gasta o tempo também. Uma outra coisa que a gente também faz muito no avião, principalmente quando a gente tá voltando de viagem, é organizar e rever as fotos da viagem. Então a gente senta, né, tá todo mundo junto ali, aí a gente vai olhando as fotos, lembrando das coisas e organizando em pastas. Eu até aproveito esse tempo às vezes para organizar fotos mais antigas, coisas que estão meio desorganizadas, e a gente vai lembrando e conversando. A gente faz muito isso também no avião. Ah, e agora eu queria dar por último uma dica super importante para vocês, não sei se todo mundo já pensou nisso, mas, né, vai aqui a dica, que é sobre a segurança dos nossos filhos na viagem. E ela sempre começa em casa. Antes de viajar, eu sempre pesquiso o máximo de coisas possíveis que tem em volta de onde a gente vai ficar. Tento saber o máximo de lugares e coisas que tem no entorno que a gente vai viajar. Eu já procuro sempre dar uma estudada também, né, no transporte que a gente vai usar. Então, eu sempre monto o roteiro antes. Gente, montar roteiro antes de viagem é fundamental para não perder tempo e para otimizar muito a viagem. Eu gosto muito de fazer isso. Quando possível, eu até contrato pessoas que são especializadas no lugar para me ajudarem a fazer isso, porque daí a pessoa pergunta mais ou menos quais são suas expectativas e aí te apresenta as possibilidades e juntos vocês vão fazendo isso. E também faço isso sozinha, pesquisando. Hoje em dia, né, a gente tá mais fácil para fazer isso com computador, internet, enfim, redes sociais. E aí eu já preparo antes, já sei os dias que a gente vai se locomover mais, os dias que a gente vai se locomover menos. Coisas importantes quando a gente está chegando na viagem. Primeira coisa, a partir dos 5, 6 anos de idade, eu sempre ensinei os meninos os números do meu telefone e do João. Então, no percurso para a escola, eu ia sempre falando para eles irem repetindo o número. Inclusive, quando a gente vai para fora do país, qual que é o DDD, o que eles precisam colocar antes, caso eles precisem pedir para alguém telefonar, enfim, ou telefonarem de algum lugar. Nunca precisou, tá, gente? Mas eu sempre me preocupei com isso. Então, com 5, 6 anos, todos eles já sabiam decor os nossos números de telefone. Sempre mandei fazer para eles pulseirinha com o nome deles e com também os telefones de contato. E também sempre ensinei para eles, nos lugares que a gente chega, o nome do hotel, o número do quarto que a gente tá e a região. Decorar para eles saberem mais ou menos, né? Saberem mais ou menos não, saberem pelo menos o nome do lugar que eles estão hospedados, que os pais estão hospedados, né? Acho fundamental. Uma vez a gente fez um cruzeiro com os meninos e navio é muito grande, né? Um lugar bem grandão. E a gente chegou lá e falei, gente, eu preciso ensinar agora para os meninos. Aí ensinei a direção do corredor, o número do quarto. Claro que a gente não quer perder as crianças, é óbvio, mas a gente precisa deixá-las preparadas para, se isso acontecer, elas conseguirem se localizar ou nos encontrarem mais facilmente. Então sempre fiz essas pulseirinhas. Agora tem um dispositivo da Apple, não sei se todo mundo conhece, né, que é um localizador, tipo uma pulseirinha que você coloca nas crianças também, que ajuda muito. Eu acho bem interessante. E até o ano passado, né, que ele tinha 6 aninhos, eu gostava de usar aquela pulseirinha, que põe a pulseirinha em mim e põe a pulseirinha nele. E aí a gente fica preso, não foge de jeito nenhum, o negócio é igual uma mola, dá pra ele se deslocar, né?
num espaço bem razoável, sozinho. Eu sempre usei ou essas pulseiras mesmo com mola ou mochilinha desde o Nicolas, desde pequenininho. É aquilo, né, gente? A gente vai viajar para um outro lugar que você não conhece, que as crianças não conhecem, com muita gente, principalmente aeroporto. Sempre foi um lugar que me apavorou com crianças, então acho muito válido. Outra coisa que vale a pena a gente sempre reforçar para as crianças, principalmente em viagem, é para não falar com estranhos, né? Para quando alguém vier falar, sua mãe pediu para te buscar, ou eu vim aqui te ajudar por algum motivo, aleatoriamente. Fale para as crianças desconfiarem. Mas se elas estiverem perdidas, quem elas devem procurar sempre? Ou um policial, ou dentro, eu sempre falo isso para os meninos, ou vocês entram em algum lugar, alguma loja, conversa com algum funcionário, com alguma pessoa que você consegue identificar que é daquele lugar, né? Acho que vale a pena a gente falar tudo isso para os nossos filhos. Eu sempre procuro também combinar com os meninos lugares, por exemplo, se vocês se perderem, esse vai ser nosso ponto de encontro. Sempre não muito longe de onde a gente tá, né? Porque eles também, dependendo da idade, eles ainda não conseguem ter esse senso de direção. Mas, por exemplo, como o Nicolas e o Pepe estão maiores, eu sempre combino isso com eles. E eu combino desde pequenininho, por exemplo, quando a gente ia pro clube. Imagina, o clube é um mundo pra eles, quando eles são pequenos. Aí eu sempre falava, se perder, esse banco de areia do parquinho é o nosso ponto de encontro, tá? Aqui você volta pra cá que a gente vai te achar. Enfim, é importante a gente marcar alguns pontos estratégicos, explicar pra eles, enfim. Uma coisa que eu sempre falo pra eles, que se eles se perderem, pra eles procurarem alguém que esteja com um bebê ou com um carrinho de bebê, que é alguma mãe, que vai ajudá-los. Bom, se você chegou até aqui, então você está um pouco mais preparada para fazer uma viagem excelente em família. Não fique só por aqui, se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo, deixar suas dúvidas, mostrar o canal para outras mamães e papais e também deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!